Olá, mais uma vez nos reunimos, então, para esse estudo do Livro dos Médiuns, hoje, dia 4 de janeiro de 2023. Nós estamos no capítulo 24, e nós estamos estudando sobre a identidade dos espíritos. Então, nesse capítulo, ele está distribuído nesses 3 tópicos: as provas possíveis de identidade, que a gente acabou de ver; depois, como distinguir os bons dos maus espíritos. E, finalmente, algumas perguntas sobre a identidade dos espíritos, que os espíritos propõem. Então, esse é o nosso tema de hoje, que vamos iniciar: como distinguir os espíritos bons e maus. Tem espírito bom e mau? Sim, tem. Porque eles não são nada mais do que os homens desencarnados, as pessoas, homens e mulheres desencarnados. Então, não tem diferença nenhuma. Então, quando eles se apresentam no plano espiritual, eles trazem a característica, a índole, o caráter do encarnado que ele era até pouco tempo atrás. Então, não muda, não fica bom. Ah, morreu, ficou bom. Não fica bom. E nem mal, nada. Ele é quem ele é. É uma individualidade que tem as suas, que se apresenta como tal e tem o seu caráter, né? Então, o item 262, Kardec diz: se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária, acho que a gente se lembra disso, né? Sobre isso, que ele fala, não é importante saber quem é o espírito, mas sim a forma como ele se apresenta, quem é quanto à índole dele, né? E aqui ele reforça, então: se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária, sem importância, não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Então, ao invés de a gente saber quem é aquele espírito que está sujeito a ser enganado e tudo isso, então é melhor a gente saber distinguir entre o espírito bom e o espírito mau. Isso é muito mais importante, porque os espíritos elevados, eles não estão preocupados em dizer quem são. Para eles é secundário, mas eles, naturalmente, preferem ser percebidos como espíritos bons, né? Assim como os espíritos maus não querem ser percebidos como maus, porque querem tirar algum proveito, querem se fazer passar por alguma situação. Então, a gente sublinhou, né? Isso não está sublinhado na obra original: sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Então, quem é, não importa, mas que tipo que é? Aí sim é importante, né? Que qualidade é esse espírito? É bom ou não é? Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. Então, numa sessão mediúnica, é importante com que tipo de espírito nós estamos lidando. Porque se nós soubermos, a gente fica menos sujeito a mistificações, a enganação. Então, é muito importante que a gente saiba quem que está presente naquela reunião, com quem que a gente está falando efetivamente. Então, isso é que se resume o nosso capítulo, né, a parte do estudo dessa noite. Então, né, nessa sessão de estudos. Então, não precisamos saber quem é ele. O espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Essa é a questão capital. E a escala espírita, né, somente para relembrar, que é o item número 100 do Livro dos Espíritos, dá toda a gama de espíritos, de forma genérica, de forma assim, geral, mas que é o suficiente para a gente entender que há variações, que há gradações no tipo, assim, quanto ao caráter do espírito.
Isso em toda a humanidade. Então, ali a gente vê, naquela escala espírita, onde que está classificado, ou como é que está classificada a qualidade dos espíritos, né? Então, quem não conhece, é muito interessante. Pega o livro dos espíritos e vai direto lá no item 100, que deveria ser uma pergunta 100, mas não é. É um item, e na sequência, né, das perguntas do livro dos espíritos. Então, vai lá no item 100 e vai ver a escala espírita e vai perceber que tem espírito de todo jeito. Então, são 3 grupos gerais, né? E depois cada um desses grupos, ele se subdivide. Então, ali a gente fica, assim, imaginando onde se localizaria. Então, se nós fazemos uma análise honesta, a gente pode saber que tipo de espírito que é, de acordo com o caráter nosso, a maneira com que a gente se apresenta. O item 263, julgamos os espíritos, já o dissemos, pela linguagem, como julgamos os homens. Então, a linguagem, ela revela o tipo de espírito. Se é uma linguagem de baixo calão, uma pessoa que a gente conheça, quem quer que seja, todos nós conhecemos gente assim, respeitosa, inteligente, bondosa, ela não fala palavrão. É natural isso aí. Estou dando como exemplo, né, o palavrão. Mas outros tipos de palavreado que vem a ser ofensivo, a forma com que fala, tudo. Então, isso, a linguagem é a melhor ferramenta para que a gente possa julgar os espíritos, né? Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que não conhece. Então, está lá, gente, em casa, e chegam 20 cartas. Ele lê todas, né? E pelo estilo, pelas ideias, por numerosos indícios, julgará quais são as instruídas e quais as ignorantes, as educadas ou sem educação, as profundas ou as frívolas, as orgulhosas ou sérias, levianas ou sentimentais, etc. Então, pela forma que a pessoa, que aquele que escreveu a carta se manifesta, pela forma da linguagem, como é que ela se comunica, a gente percebe qual que é o nível dessa pessoa. E é uma realidade, qualquer um de nós pode ter essa experiência, de estar recebendo algo escrito por alguém, e a menos que ele queira se fazer passar por outra pessoa, né, de uma mais esclarecida para uma menos, o contrário é mais difícil, né? Então, ela vai escrever direitinho, da maneira que está se apresentando, quem é ela, na verdade, né? Acontece o mesmo com os espíritos. Devem considerá-los como correspondentes que nunca vimos e perguntar o que pensaríamos da cultura e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse aquelas coisas. Então, mesma coisa, com o espírito, mesma coisa. A gente não conhece ele, mas pela maneira com que ele se manifesta, né, pela linguagem, pronto, a gente já tem uma boa ideia de quem é aquele espírito. Podemos tomar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. Então, isso é líquido e certo, não tem exceção, é uma regra invariável. A linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. Os espíritos realmente superiores não se limitam apenas a dizer boas coisas, mas as dizem em termos que excluem absolutamente qualquer trivialidade. Isso é uma verdade. Tem espírito que tem senso de humor, espírito mais esclarecido, né? Mais elevado do que essa grande maioria com que a gente conversa. Ele pode ter senso de humor, mas ele tem uma seriedade, ele tem uma maneira assim cuidadosa de falar. A gente percebe isso. Cuidadosa no sentido assim de falar de uma forma bem elaborada, né? Por melhores que sejam essas coisas, se forem manchadas por uma única expressão de baixeza,
temos um sinal indubitável, né? Sem dúvida, de inferioridade. Então, a gente realmente tem que buscar isso, analisar, ouvir. E no dia da reunião, no momento da reunião mediúnica, quando os espíritos se manifestam, ainda que o médium seja extremamente esclarecido, extremamente culto, mas se o espírito, o espírito se manifesta porque o médium é elevado, não significa que o espírito vai se elevar naquele momento. Ele pode falar melhor, mas ele vai mostrar tudo a forma com que ele, quer dizer, a maneira que ele é, como ele é. E com mais forte razão, se o conjunto da comunicação ferir as conveniências por sua grosseria. Então, o espírito, se ele for grosso, ele vai manifestar ali, né? O nível dele. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelo pensamento ou pela forma. Então, a linguagem vai estar sempre revelando quem é esse indivíduo. Assim, mesmo que um espírito quisesse enganar-nos com a sua pretensa superioridade, bastaria conversarmos algum tempo com ele para o julgarmos. Então, isso é uma realidade. É impressionante como a gente confirma a teoria do Livro dos Médiuns através das reuniões mediúnicas. Essas coisas aqui, mas assim, acontece com uma frequência muito grande, muito grande. Então, isso que ele está falando aqui é uma realidade, sim. O item 264. A bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Então, eles são bondosos, são afáveis. Então, isso é muito claro. Ele pode até dar uma dura na gente, mas faz de uma maneira assim, com classe. Sabe? Porque o objetivo dele não é ofender. Eles não alimentam ódio, nem para com os homens, nem para com os demais espíritos. Lamentam as fraquezas e criticam os erros, mas sempre com moderação, sem amarguras nem animosidades. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer boas coisas, concluiremos que tudo o que, na linguagem dos espíritos, denote falta de bondade e afabilidade, não pode provir de um espírito bom. Então, é uma lógica, isso é correspondente. Se faltar bondade e afabilidade, não deve ser um espírito bom. Né? Então, essa é a maneira da gente distinguir os espíritos, né? Bons e maus. O item 265, a inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade. Isso é importante, olha só, por isso está sublinhado, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Então, quando a gente evolui, a gente tem que ter esse equilíbrio entre a inteligência e a moral, ou seja, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Esse é o melhor dos mundos, né? Onde a gente vai trazendo os dois juntos, né? E um subsidia o outro, né? A moral permite que a gente possa praticar, né, o uso dessa inteligência. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Então, a gente vê isso também. Pessoas sem escrúpulo nenhum, mas de uma inteligência acima da média. Então, é isso. Ele é inteligente, mas não é moralmente superior. Aí, o Herculano Pires coloca uma nota aqui, né, ele que foi o tradutor, atenção para a advertência final de que isso não constitui regra. Certas pessoas entendem que só devemos crer nos espíritos ignorantes ou que se fazem passar por tal. Isso é ir de um extremo ao outro.
como dizia um amigo meu, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os espíritos realmente elevados são inteligentes e bons. Realizaram ao mesmo tempo a evolução intelectual e a evolução moral, como se depreende da própria regra da identificação de sua elevação pela linguagem. Então, está lógico, está enunciado já, né? O anunciado, né? Que é assim que a gente identifica ou distingue os espíritos. Geralmente se pensa que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio na Terra, em certa especialidade, obtém-se a verdade com mais segurança. Isso é lógico e, não obstante, nem sempre é certo. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os outros homens, sobretudo os que deixaram a Terra há pouco, estão ainda sob o domínio dos preconceitos da vida corpórea, não se livrando imediatamente do espírito de sistema. É como se fosse um ranço, um vício que permanecesse depois de desencarnado, pouco tempo depois. Ele carrega consigo ainda essa a forma de viver na Terra, o grupo de pessoas com que ele convive, por maior que seja. Então, ele carrega consigo ainda esses preconceitos, tudo que vai mostrar que tudo que está relacionado com a existência que ele teve na Terra. Então, além do fato, quando a gente desencarna, além do fato da gente ficar um pouco atrapalhado, né? Porque é como se fosse uma convalescença de uma doença que a gente acabou de curar, então é um processo de cura. Então a gente ainda fica atrapalhado ainda, né? Fica num estado não de consciência, total consciência. Eu me lembro recentemente, falando com um espírito, ele, quando ele percebeu, né, que tinha uma pessoa, era uma avó dele, né, que veio receber ele, depois que ele despertou, saindo daquele estado de atrapalhado, né? Então, ele viu, ele falou, poxa, aqui tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que é minha avó. A ruim é que se eu estou vendo minha avó que já morreu, eu também morri. Aí a gente fala para ele que não, quem morre é o corpo, não é o espírito. O espírito permanece, tanto que a avó está aí, morreu o corpo dela, mas ela está aí. Então, para eles é essa dúvida, né, que vem forte. Ou essa decepção, essa informação, o que seja. 266. Submetendo-se todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, e rejeitando sem hesitação tudo o que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo o que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestando. Consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se afastar, desde que se convençam de que não podem nos enganar. Então, o espírito bom, o espírito superior, ele não liga de ser colocado à prova, de ser testado. Já o espírito inferior, esse não. Até o ponto que a gente, assim, mantém o pé firme, que não aceita qualquer coisa, que não se deixa enganar, então aí ele se afasta. Porque é malhar em ferro frio. Ele vê que não consegue, ele para, né? Muito bem. Repetimos que esse é o único meio, mas é infalível porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Então, uma crítica rigorosa afugenta espíritos que não conseguem sustentar
esse conhecimento que ele está apresentando. São, por exemplo, os falsos sábios, né? Que eles não têm compromisso com a verdade, mas falam de uma forma tão empolada que parece que, nossa, o cara sabe tudo. E não tem nada disso. Se essa linguagem empolada dele, se a gente torcer, não sai nada dali. Mas é o que ele, a forma como que ele age, né? Isso aqui foi sublinhado pela importância, assim, né, no parágrafo. Os espíritos bons jamais se ofendem, pois eles mesmos nos aconselham a proceder assim, e nada tem a temer do exame. Então, se colocar à prova dos espíritos, se eles forem levados, não tem problema nenhum. Eles até fomentam isso, sugerem isso. Já os que não sabem, eles se irritam, eles começam a mudar de assunto, porque é assim, se é ignorante, ele é e pronto, ele não vai se manifestar de forma diferente, né? Bom, então, somente os maus se melindram e procuram dissuadir-nos, porque têm tudo a perder, e por essa mesma atitude provam o que são. Então, não dá para escapar. Se ele é pobre de espírito, é inferior, ele vai se manifestar desse jeito. E mais uma nota aqui do tradutor. Não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os espíritos bons não ligam de ser colocado à prova, de ser questionado. Eles nos orientam, nos incentivam a isso. Já os espíritos abaixo, ele não aceita, né? Não aceita que seja colocado à prova. Então, nessa nota do tradutor, ele fala: não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Essa confiança de Kardec na análise racional das comunicações é acertada, mas depende do critério seguro de quem analisa. Tem que ver isso aí também. Se a pessoa que está analisando não tem o devido preparo, não está tranquila, nada disso, pronto. Ele bom, enfim, o espírito não aceita esse ser colocado à prova, né? E Kardec sempre foi atrás disso, sempre busca essa análise. Por isso mesmo, é conveniente fazer análise em conjunto e recorrer, no caso de dúvida, a outras pessoas de reconhecido bom senso, porque os espíritos conseguem nos enganar. Eles conseguem com louvor, porque eles têm o tempo todo do mundo, e eles podem ficar nos observando para que possam fazer a coisa da melhor maneira, né? O espírito farsante pode influir sobre um indivíduo e sobre o grupo, o que tem ocorrido com frequência em virtude da vaidade, da pretensão ou do misticismo dominante. Comunicações avulsas e até obras mediúnicas alentadas, evidentemente falsas, têm sido publicadas, aceitas e até mesmo defendidas por grupos e instituições diversas. É muito grande o número de espíritos que não deseja que um grupo vá para frente, um grupo mediúnico. Então, eles atazanam a vida mesmo, né, desse grupo. Mas eles não se sustentam. Esse é o lado bom da coisa, né? Bom, finalmente, tem umas perguntas, respostas, mas antes tem um conselho do Espírito de São Luís. Abrindo aspas, né? Por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes dos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregar aos estudos, a de pensar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes,
há de não negligenciar, desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Então, a gente não pode ficar aceitando tudo, tem que passar pelo crivo da razão. Isso é muito importante, é o que Kardec sempre fala, porque a gente não pode se deixar envolver, né? Então, esse é o ponto, né? E esse era, então, o nosso tema de hoje, né? Tem bastante ainda dados, bastante informação de como distinguir os espíritos bons e maus. Mas, por hora, a gente fica com esses, porque a gente vai poder ter uma boa ideia de como é que se processa num trabalho mediúnico a manifestação de espíritos e como que a gente analisa. Acho que não é sem propósito, né? Nunca é demais, né? A gente lembrar da escala espírita e estar sempre analisando os espíritos com os quais a gente está conversando. Porque o espírito, ele é o que é. Não tem nenhum tipo de perdão do que seja aí com relação, não é perdão, talvez não seja a palavra, mas de mudança quando ele está encarnado e quando ele está desencarnado. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Luiz. Tudo bom e você? Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também. A todos aí. Obrigado. Então, esse é o ponto que a gente tinha para tratar hoje. Então, qualquer colocação, qualquer observação, ou mesmo dúvidas, vamos poder tirar agora, né? Poder conversar. Posso fazer um comentário, Luiz? Pode fazer um comentário, sim, quando você quiser. Então, eu acho que eu vou ser meio repetitiva, mas engraçado, né? Como que a forma de você reconhecer um espírito, como você estava falando, não é muito diferente da forma que você tem que lidar com as pessoas por aqui também, né? Nenhuma diferença, exatamente. Nenhuma diferença, né? Tanto que você falou agora no final, né? Não é porque o espírito desencarna e por algum acontecimento supersticioso, ele vai mudar a índole dele, né? Ou a moral dele. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa. E daí outro ponto interessante, né? Porque as pessoas imaginam que espíritos maus são espíritos que vão usar um linguajar vulgar, palavras vulgares, vão gritar, Sim, claro, tem uns que ainda estão nesse estágio, mas tem outros que vão conversar com você com a voz muito tênue, com um volume de voz muito baixo, com um vocabulário, mas que você vai percebendo, né? Como você disse, a intenção por trás das palavras, né? Um espírito, quando ele é mau, por mais que ele converse com você, ele não vai te animar, não é uma pessoa que vai te animar, é uma pessoa que vai sempre achar, né? Uma pessoa, eu digo, um espírito, né? Que sempre vai achar um problema, que sempre vai achar um empecilho, que, que, e que não vai aceitar facilmente que o bem prevalece, por exemplo. Acho muito interessante isso, porque quando você conversa com uma pessoa que ainda está ligada muito no mal, ela não consegue entender o propósito do bem, né? Ela não consegue, né? O espírito não consegue entender isso, não leva para si. Então, é fácil, como você disse, né? Você começa a argumentar com ele nesse sentido, né? E nessa hora o espírito começa a dizer, não, você está enganado, as coisas não são assim, porque tem pessoas que são assim, porque tem espíritos que fazem isso, porque tem, né? Então, aí que você reconhece que o espírito ainda tem um caminho longo para percorrer, né? É interessante, sabe? Você falando, eu me lembrei de alguns casos, assim, um em especial, um espírito extremamente arraigado no mal,
sabe? Quando que ele sabe fazer maldade mesmo, de tirar o chapéu, né? Comandante, muitas vezes, de facções, né? E uma vez eu conversei com um espírito que ele chegou, ele falou assim, eu não preciso, mas com a maior tranquilidade do mundo, eu não preciso de alarde, eu não preciso vir aqui e quebrar tudo para me fazer entender, para me fazer ouvir. Eu tenho a minha calma e me manifesto através dela. Um espírito extremamente inteligente, né? Só que ele fazia o mal, que ilustra muito bem o que a gente acabou de ver. Isso que é bonito nas obras, né, de Kardec, essa coerência. E depois de tanto tempo, a gente vê coisas acontecendo numa reunião mediúnica e vem isso em mente. Poxa, isso foi teorizado já foi mostrado para a gente. E não muda, porque é a natureza do ser humano. Então, dá para acertar sempre, porque Kardec escreveu numa linguagem que a gente entendesse, que tinha lógica, a observação que ele fez era muito coerente, tinha fundamento, e ele deixou para a gente escrito, assim, como algo realmente imperecível. Enquanto o mundo for como é, o livro dos Espíritos vai ser uma ferramenta importante. Quando o mundo mudar, e as pessoas, na verdade, mudarem, toda aquela triagem, né, de separar quem está travancando aqui, né, separar eles dos bons, então a gente é dessa maneira, né? O espírito, ele é o que é e a natureza, a forma, não tem surpresa. O mundo que nós vivemos oferece esse tipo de encarnado e desencarnado. Então, tem alguns que são extremamente inteligentes. É de tirar o chapéu. Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eu faço uma certa ponderação, assim, no sentido de, puxa vida, né? É um livro do século XIX e a gente está no século XXI. E ainda é tão atual, né? Essa insistência ainda... É claro que a gente sabe que os espíritos vão evoluindo ao longo do tempo, né? Mas essa insistência ainda dessa esfera, né? Nessa quantidade ainda de espíritos que se harmonizam, não sei se é a palavra certa, mas que se harmonizam com o mal ainda é muito grande, né? Você estava falando da escala espírita, e eu sempre lembro disso. Na escala espírita está lá, quando ele vai falar, quando Kardec vai tentar qualificar, né, os espíritos imperfeitos como um todo, ele logo cita, né, são espíritos que ainda se comprazem com o mal, que o mal chama atenção para eles, em algum grau. E você falou assim, faz uma reflexão para saber onde você está na escala espírita. É tão fácil, né? Porque a gente ainda, A gente só não assim, admite, né? a gente não admite, mas não é que literalmente todo mundo se compraz com o mal, né? Procura o mal, fazer o mal, mas o mal chama muito a nossa atenção, né? A gente valoriza demais as atitudes ruins que alguém tem. A gente valoriza demais o mal que foi feito e a gente menospreza o bem, né? Tanto que a gente fala assim, aí fez o bem e já daqui a pouco já está fazendo mal. Como se o bem que aquela pessoa tivesse feito não fosse de valor nenhum porque cometeu um ato equivocado. Quando a gente Sim. sabe que o bem é que prevalece, né? Mas é que a gente tem pouca fé. Daí Sabe acho que... que vira e mexe, eu sou despertado, assim, mas não de maneira surpreendente, de maneira calma, né? Que nós estamos no mundo que nós merecemos. É um mundo ainda que não se mexeu para a evolução. Você falando uma coisa, puxa, impressiona, ou até dá até um pouco de chateação. Um livro de 160 anos de idade ainda tem tanta coisa atual. Mas por que ela é atual? Porque a gente não saiu do lugar. Quando nós nos movermos, sabe, como civilização, como humanidade,
para que nós nos mudemos, sabe, que a gente tenha essa vontade de mudar, e mudar para melhor, né? Enquanto não acontecer isso aí, vai ser esse mundo mesmo, esse mundinho, tipo meia boca, né? E não o mundo elevado que a gente espera ter. E dá para fazer, por comparação, países extremamente evoluídos. Claro, vamos falar em tecnologia, em conhecimento, né? Para ilustrar somente. E tem país tão pobre e com tanto recurso. Nós somos um desses países com tanto recurso e a gente não consegue ainda tirar o melhor, produzir, fazer, enfim, que a gente tenha uma vida decente, né? Reta em termos morais. Então, o mundo que nós vivemos está de medida, sob medida para a gente. Não dá para reclamar de nada, né? É esse nosso mundo. E tem uma coisa também que você falou no estudo de hoje, que eu acho que é importante também, né? A diferença que o Kardec faz, né, bem feita, bem qualificada, né, entre um espírito superior e um espírito inferior. O espírito superior, ele está ali para te ajudar. Ele está ali para te inspirar, para explicar, para fazer com que você entenda certas coisas, te ajudar no que for necessário, mas ele jamais vai perder o tempo dele tentando te convencer de algo que ele sabe que você não aceita, né? Ou que você não consegue compreender. Ele não vai gastar o tempo dele inutilmente, né? E aí essa é a diferença com o espírito inferior, que paulatinamente fica querendo te convencer de uma coisa que não é verdadeira, né? Você está ali falando, olha, perdoa, que perdoar é melhor. Daí ele vai vir e vai falar, não, mas espera aí, você não está entendendo a situação. A pessoa fez isso para mim, a pessoa fez aquilo para mim, a pessoa ainda continua fazendo isso. E você dialoga novamente, mas o importante é perdoar. E ele continua dentro dessa seara, né? De que, aí você percebe que é um espírito que está tentando te convencer de que o que ele entende é importante. Enquanto o espírito superior, ele não vai perder esse tempo, porque a gente não está aqui para convencer ninguém, né? Todo mundo está aqui para aprender, a gente não convence ninguém, a gente não muda ninguém, né? Então, eu achei também importante esse ponto. Sim. Exatamente. Eu estava lembrando de uma coisa, agora me fugiu. Para ver se eu lembro aí. Bom, daqui a pouco eu lembro. Aí eu falo. Né? Mas era com relação a isso mesmo, sabe? Manifestações. Era alguma coisa que aconteceu e eu... sim. O espírito colocava... ele perseguia outro, né? Perseguia um encarnado. E ele largou tudo, deixou para trás a família, deixou tudo, seguir essa pessoa para prejudicá-la, porque ele tinha essa cobrança. A família todinha foi prejudicada e ele assistiu à morte da família inteira, né? E amarrado, ele não podia se mexer, tudo, ele não podia escapar para lutar, né? Aí ele estava naquela situação. E ele perguntou, né? Falou, se fosse com você, você faria diferente? Aí eu tive que ser sincero com ele. Eu falei, provavelmente não. É minha família, são as pessoas que eu mais amo no mundo. Então, ninguém mexa com eles, né? Esse é o nosso sentimento. Então, eu falei, olha, eu provavelmente faria a mesma coisa, não faria nada diferente do que você está fazendo. Mas eu sei que está errado. Eu sei que tem uma justiça divina que atua, mesmo, não importa quando, mas atua sobre aquele que faz o erro. Porque é uma lei. Não é que Deus não gostou dele, não. É uma lei. E é interessante como a gente, sendo sincero, a gente convence melhor os espíritos. Porque isso eles conseguem perceber. Oi, Ana Paula. Não, desculpa, Luiz, eu te interrompi. Mas é que veio na minha cabeça uma coisa assim, né? E tem um argumento também muito bom para essa situação, né? Porque
pelo menos eu penso em mim mesma, né? E se eu tivesse nessa situação que você se encontra, eu gostaria de alguém que me alertasse que eu estou indo para o Exato. abismo, né? É. Porque a gente não tem que esperar conselhos e ajuda de pessoas perfeitas para nos convencer de que vale a pena perdoar ou praticar o bem. A gente precisa de ajuda para enxergar isso, né? Então, essa cobrança, às vezes, que as pessoas têm de que você só pode dar um conselho, você só pode ajudar se você for perfeito, se você não erra mais. O importante não é isso, o importante é alguém te alertar que você está indo para o abismo, né? Você não, por exemplo, você tem um buraco na rodovia e você está indo naquela direção. Você vai lá perguntar se aquela pessoa que está te avisando dirige bem ou não? Não, você quer saber se tem um buraco ou não na estrada, né? Então, são essas coisas que a gente precisa começar a se desapegar, né? Porque aqui, nesse planeta, está todo mundo experimentando tudo. Não existe pessoa perfeita, assim, claro, tem espíritos superiores reencarnados entre nós, tem. Mas, na grande maioria das pessoas que nós convivemos aqui, são pessoas que estão na dificuldade da mesma forma que a gente. Então, você vai ficar só esperando a ajuda de espírito superior? Desculpa, mas vai ser difícil. É pouco espírito superior para tanta gente, né? E como o homem ajuda, né? Como Deus ajuda o homem através do homem, aí vai dando as oportunidades para a gente. Uhum. E é muito, de novo, né? Lembrando, né? Desses trabalhos mediúnicos, como é atual, realmente como é atual. E somente o estudo para abrir a cabeça da gente. Fazer isso que nós estamos fazendo agora é que vai fazer com que a gente possa realmente trabalhar de forma assim, sem dúvidas, né? Fazer o melhor mesmo. Podemos errar, mas nós, na grande maioria, a gente acerta e percebe, né, o mundo que nós estamos vivendo. Realmente é isso. Nossa, segurar o sono não é fácil, né? Eu estou falando, mas eu não sei se a Carolina quer falar alguma coisa também, daí eu fico meio silenciosa para ver, dar oportunidade também. Não, Ana, pode falar. Eu tô aprendendo muito ainda. Mas teve uma coisa que você estava falando também, Luiz, que a gente tem que lembrar que a gente está aqui para estudar, né? E essa é a grande diferença do espiritismo, pelo menos aqui eu enxergo em relação a muitas outras religiões e até mesmo outras correntes do cristianismo, né? Que não é ir no centro, é claro que tem o seu mérito você ir no centro espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, não estou dizendo que isso não tem o seu mérito, tem sim. Mas você não pode ficar esperando só disso a mudança, né? A mudança também tem que vir através do estudo. É você que tem que se apropriar do espiritismo, né? Você que tem que aprender, você que tem que internalizar tudo que está escrito nesses livros. Mas nada melhor que o estudo realmente para abrir a mente da gente. Não tem milagre. Se a gente precisa assim, falar em público sobre espiritismo, se a gente precisa trabalhar num grupo mediúnico, né? Então a gente vai estar sempre lastreado pelo estudo. Isso é muito importante. A gente insiste muito nisso. E é interessante que o Espiritismo nasceu de um livro, né? O Livro dos Espíritos. Então, é líquido e certo. Nós precisamos do estudo. Não tem outro jeito, né? Eu fico me perguntando por que o Livro dos Espíritos são perguntas e respostas, né? Eu acho muito interessante quando a gente percebe que é só através do questionamento. Eu acho que foi proposital, né? Porque o Kardec poderia ter escrito de forma, né, corrida, né, dissertativa, né? Mas eu acho que ele manteve essa questão das perguntas e respostas exatamente para também mostrar um ponto, né? Que é através da pergunta, que é através do questionamento que a gente vai entender as coisas.
Não é só ficar recebendo coisas mastigadas, né? É a gente que tem que começar, porque quando você lê o Livro dos Espíritos, você vai perguntando junto, né? Com Kardec. E eu acho isso muito interessante também. É isso mesmo. A maneira socrática, né, de fazer filosofia nas ruas, nas praças, né, nos bares, né? Pergunta e resposta. Os interessados perguntavam e ele respondia. E assim foi feito com o Livro dos Espíritos. É muito, muito bom mesmo essa maneira. Muito esclarecedor. Muito bem. Eu acho que hoje a gente já tem o suficiente. E eu gostaria de agradecer, né, a todo mundo que chegou nesse ponto aí do nosso estudo de hoje, né? Então, eu agradeço a todos e que a gente possa se reunir na semana que vem, então, para a nova sessão de estudos. Muito obrigado, boa noite e feliz ano novo, né?